And Nesta cena de Ghostbusters, mais além, um cachorro demoníaco pisa no carro de Paul Rudd. Mas isso não é computação gráfica. Na verdade, é um artista que usa um braço mecânico, controlado por uma série de cabos, para fazer criaturas como o cachorro demoníaco e este esqueleto monstruoso e hiperrealista. As equipes de maquiagem de efeitos têm que fazer malabarismos com o design visual, bonecos e a animatrônica. Instead of being an actor and giving a performance, it's getting 9 people to get a performance. Fazer com que criaturas práticas pareçam hiperrealistas requer muita tentativa e erro na fase de projeto. Isso foi especialmente verdadeiro para o filme Mais Além. Para manter o espírito dos filmes originais, a equipe teve que modernizar o cachorro demoníaco de 1984 com menos computação gráfica possível. Eles começaram com maquetes, modelos em miniatura, usados para definir o visual da criatura antes de criar o modelo real. Elas também dão à equipe de efeitos visuais uma referência real para que possam completar cenas de computação gráfica que são difíceis de fazer na prática, como quando o cachorro corre pelo Walmart. Então Arjen fez testes de pintura em uma cabeça modelo para determinar quais cores ficariam melhor na câmera. Por exemplo, sua equipe adicionou cor aos lábios na versão final. E uma cabeça de referência mais detalhada ajuda a definir a iluminação. So if he's in warm light, you can tell he's more brown, but if he's in cooler light, he's more gray. Ao mesmo tempo, o designer Bill Sturgeon realizou um teste de movimento conectando uma impressão 2D em escala reduzida do cachorro a tubos de latão, palitos de picolé e cabos plásticos. É assim que Sturgeon determina os movimentos mais notáveis das criaturas, conhecidos como movimentos brutos. Uma vez que a aparência e os movimentos de uma criatura são solidificados, a equipe de maquiagem esculpirá o desenho final no tamanho real. Para mais além, eles fizeram um modelo do cachorro com 270 kg de argila que serviu como molde para o boneco real. Foi fundamental que tudo ficasse perfeito em seus chifres e pele. Arjen criou o molde com látex em espuma, diferentemente do padrão moderno de silicone. We opted to go with foam latex because of the weight, but it also moves great in compression. Silicone would have worked, but it also would have made the Pterodog about 500 pounds heavier than it already is. Com a mecânica e a proteção de fibra de vidro, o cachorro acabou pesando 200 quilos, que ainda é pesado, mas leve o suficiente para ser manobrado. A espuma não funcionaria para todas as partes da criatura, como seus dentes, que foram feitos com acrílico. So they're actually hard. Yeah, you do not want to get bitten by one of these. O acrílico criou um grau de translucidez semelhante a dentes reais, mas seria muito frágil para as unhas, que precisavam ser fortes o suficiente para suportar as exigências físicas da gravação. Então eles usaram resina de uretano para unhas leves, resistentes e ocas. They would get hit or somebody would accidentally step on it, they wouldn't break. So there's a lot of thought that went into it. Os chifres também foram feitos da mesma resina, o que levou a iluminação a parecer mais realista na câmera. Veja a diferença entre os chifres durante os testes e na versão final. It just absorbs the light like a real horn would. Os chifres também precisavam ser robustos, já que precisavam ser removíveis, e a equipe fez apenas um cachorro para Zul e Vince Clorto. Então eles construíram os chifres com acessórios magnéticos que poderiam ser facilmente trocados. Estes chifres mais longos eram para o macho e os mais curtos eram para a fêmea. Mas para que as criaturas práticas pareçam convincentes, elas têm que se mover de forma realista. Ao contrário do trabalho tradicional de marionetes, o trabalho animatrônico requer motores conhecidos como servos, que podem ser programados para criar movimentos específicos. Em vez de cabos e cordas, eles são trazidos à vida usando controles. Para mais além, o cachorro teve que ser projetado para conter todos os servos, e havia muitos deles. Foram 21 servos apenas no seu rosto para permitir expressões sutis, e o movimento da boca podia precisar de até 3 pessoas. Because the mouth is so big, the servos have to move a lot of material to make it look right. Por exemplo, os servos precisavam girar e mover muita pele para movimentos sutis, como piscar e farejar. Então, o látex em espuma era muito mais fino no rosto e pescoço do que no corpo. If you know a part's going to move more than something else, you might make deeper wrinkles. Você pode ver isso no pescoço, que Arjen sabia que seria muito utilizado, e permitiu Sturgeon imitar uma virada de cabeça muito específica feita em 1984. Pareceu até que ele estava realmente comendo durante este momento. O cachorro precisava abrir bem a boca, então a colocação da articulação das mandíbulas era fundamental. We had to figure it out. Can be too high, can be too low. It would look odd.
No resto do corpo do boneco, o látex poderia ser muito mais espesso, já que tinha menos movimento animatrônico, mas ainda precisou de complementos cruciais. Sturgeon colocou um atuador linear no estômago do monstro. Este servo específico só se moveria em linha reta para imitar a respiração. Esta cena de corpo inteiro, na verdade, é computação gráfica, já que Arjen e sua equipe não criaram a metade traseira. Ao invés disso, a metade superior estava presa a um carrinho com 2 pesos. O carrinho facilitou a movimentação do boneco para que ele pudesse ser colocado no capô de um carro de uma vez. Os artistas também usaram cabos tradicionais quando o movimento exigiu, como com este rosnado, um dos movimentos mais complicados. Sturgeon usou cabos junto com servos nos lábios para o visual perfeito. That's actually a number of servos working at the same time to give it a left and a right side and snarl. E nestas cenas de um esqueleto, o fantasma precisava segurar uma caneca de café. Então o designer Tanner White projetou um sistema de cabos que conectou sua mão à mão do esqueleto. Each of the joints was the real limit of the actual hand joint, so it didn't move when it shouldn't. So each finger correlates to the finger movement, and since you use your own hand strength, you can grasp things a lot stronger than you could with a radio control. To grip something like the cup here, basically you just pull all of the fingers and the wrist movement down so that he's grasping, and then if you let go, whoop, he drops it. Dar vida a estas criaturas pode criar algumas posições muito desconfortáveis. Os olhos do esqueleto foram controlados de fora da câmera, mas Arjen teve que operar as sobrancelhas e outras partes do rosto pela parte inferior do boneco. Isso significava se agachar debaixo do balcão do restaurante para evitar aparecer na câmera. Para alguns movimentos, é mais fácil criar uma única parte da anatomia com base no que é mostrado na câmera, como na cena de perto, onde o cachorro demoníaco pisa no capô do carro. Arjen criou uma perna de cachorro separada, feita exatamente dos mesmos materiais. O artista Rombinion segurou uma armação de metal dentro da perna para movê-la, mas a perna era tão grande que o braço humano não conseguia alcançar. Então eles usaram cabos para dar movimentos convincentes ao tornozelo e dedos. When I'm moving it, I want to move it in arcs that are similar to what the Pterodog would do. On the day of shooting, I was up pretty high, same way, and trying to get myself out of the shot. I'm looking at a spot on the car hood where I'm aiming, but also trying to keep myself out of the frame. And if I'm pushing down, you can still see the foot adjusting and moving and flexing as the creature would be, shifting on its weight and sort of coming down hard. E assim como um ator, uma criatura prática precisa de maquiagem antes de estar pronta para a cena. Isso pode ser tão simples quanto um pouco de brilho na pele ou saliva. A equipe aplicou um produto chamado Ultra Slime nos lábios do cachorro. So we would do this just before the take and set it, so in other words, if you would start moving, it would string and start stretching. You can see it just starts like dripping, but you gotta catch it at the right moment. But that's the fun part about it, right? The actors loved it. I remember Paul Rudd jumping up and down and Gary being so happy to see something physically on set, which is so rare these days.